Shabbat Shalom, Parashá Miketz. Essa é a Parashá que iremos estudar no dia de hoje, que significa ao fim. Encontra-se em Gênesis, capítulo 41, verso 1, até o capítulo 44, verso 17. Hoje, 28 de dezembro de 2024, 27 de Kislev, de 5.785. A Parashá de hoje nós dividimos em 7 tópicos, a saber, José interpreta os sonhos do faraó, Faraó põe José como governador do Egito, os irmãos de José descem até o Egito, os irmãos de José voltam do Egito, e essa expressão descer ao Egito e voltar do Egito é uma expressão muito interessante que vamos abordá-la durante a Parashá. O 5, os irmãos de José descem outra vez até o Egito, os irmãos de José jantam com ele e as astúcias de José para deter seus irmãos. Essas astúcias diz respeito às formas que José, estratégias que José utilizou para estar diante dos irmãos e verificar se eles mudaram a sua índole, porque o último contato que José teve com os irmãos foram os irmãos jogando ele dentro de um poço por inveja e vendendo para uma caravana que passava rumo ao Egito. E essas estratégias, as astúcias que José utilizava, foi para justamente verificar se o caráter dos irmãos continuava o mesmo ou se havia mudado. Deus deu para José o Ruach Hakadosh, que é o espírito de profecia, e através desse espírito de profecia José conseguia identificar os sonhos e traduzi-los, reconhecer os sinais e o que o sonho trazia de informação, o significado do sonho. E com esse significado dos sonhos é que José então sabia o que iria acontecer. Foi justamente esses sonhos, quando José estava com os irmãos e com o pai, que José teve um sonho com os irmãos, onde todos os 11 irmãos se inclinavam para José, e com o pai e com a mãe, onde o pai, o sol, a mãe, a lua, e 11 estrelas também se inclinavam para José, e isso ele foi tido pelos irmãos como alguém arrogante, prepotente, porque ele era o mais novo. Como pode os mais velhos se prostrarem ao mais novo? Não era a cultura da época, principalmente o pai e a mãe. Todavia, o texto bíblico fala que Jacó ouviu, considerou e guardou em seu coração essa informação, porque José tinha sido o escolhido para trazer o povo de Israel para um momento melhor das privações que ele iria passar. Na lição podemos também entender que somente Hashem, ou seja, Deus, é o único capaz de tirar alguém da sarjeta, como foi José, lançado em um poço para morrer, lançado em uma cova, vendido como escravo, 2 vezes em prisão, e desse momento, desse ponto que nós podemos chamar de o fundo do poço, José então é alçado pelo faraó e é colocado como segundo no Egito, ou seja, acima de José só tinha apenas faraó, ninguém mais respondia pelo Egito a não ser José abaixo de faraó, e somente Hashem, somente Deus é que pode fazer tal proeza, tirar alguém do fundo do poço, da sarjeta, para então colocá-lo em uma posição de destaque e de superioridade em relação a todos os demais habitantes. Em Gênesis capítulo 41, verso 1 e 2 diz o seguinte: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, o faraó, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado.
Esse foi a primeira parte do sonho de Faraó, que ele estava em um local e olhava e vinha 7 vacas gordas e viçosas, vacas formosas, vacas com muita gordura, vacas bem alimentadas, falando assim de prosperidade. No 3 e no 4, versículo 3 e 4, temos o seguinte: e eis que subiu do rio após elas, ou seja, após as vacas gordas e formosas, 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias e à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou Faraó. Esse foi o primeiro sonho de Faraó, tendo essas duas partes. Uma parte com vacas gordas, formosas de gordura, saindo do rio, falando de prosperidade, e vacas magras, esqueléticas e feias, saindo após ela do rio e comendo as vacas gordas. Então esse foi a primeira parte do sonho de Faraó. E Faraó não encontrava nem dentro da sua corte nenhum sábio que pudesse identificar esse sonho ou dar o seu significado. Em Gênesis 41, versos 5 e 7, nós temos a continuidade disso. Depois dormiu Faraó e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé de 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as espigas grandes e gordas e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Então aí nós temos a segunda parte do sonho. A primeira parte do sonho, onde vacas gordas formosas saíam do rio, e em seguida vinham vacas magras e feias, esqueléticas, e comiam essas vacas gordas. E agora ele está diante do campo e vê espigas de trigo gordas, e logo em seguida espigas magras que devoram essas espigas gordas. Então o sonho de Faraó, os dois sonhos de Faraó estão dentro desse contexto. Então José recebeu a revelação através de um sonho. José teve um sonho em função desses sonhos que Faraó teve, ou seja, ele teve essa revelação do sonho. E aí nós temos o primeiro dia do estudo da Paraxá, que foi o domingo passado, onde vamos ver Gênesis capítulo 1, verso 1, até Gênesis capítulo 41, verso 14, que diz o seguinte, a partir do verso 8 ao 13, tendo em vista que do 1 ao 5 nós já lemos. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, isso Faraó, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que los interpretasse. E como ele, José, nos interpretou, assim aconteceu a mim, que me foi restituído o meu cargo, e ele foi e o outro foi enforcado. Isso aqui está se tratando do tempo que José passou na prisão lá no Egito, e ele lá recebeu duas pessoas presas. Uma era justa e a outra não. Um tinha não tinha cometido crime e a outra havia cometido crime. Então tinha um padeiro e um serviçal do faraó que servia a ele vinho, servia comida, enfim. Eles foram presos, acusados de um determinado crime. Só que o padeiro era culpado desse crime. E o que trabalhava na corte de Faraó, servindo a ele o vinho, não era culpado desse crime. E eles estando lá, eles tiveram um sonho. E o sonho desses dois era o seguinte: o padeiro teve um sonho que ele estava com um cesto na cabeça, com 3 pães. E o copeiro teve também um sonho
que ele estava com 3 taças de vinho. E José, quando interpreta o sonho, interpreta da seguinte forma, que o copeiro que não tinha tido culpa, ele iria ser restituído ao seu cargo e voltaria a servir a taça de Faraó depois de 3 dias a partir daquele momento. Já o padeiro teve a revelação do sonho, que também iria acontecer em 3 dias, só que ele teria um fim diferente, pois ele era reconhecido como culpado e ele foi enforcado em função disso. Então, esse copeiro tinha em José a referência de alguém que, conhecendo os sonhos, daria a sua interpretação, e diz que foi o que aconteceu com ele, que ele estava ali servindo como copeiro do rei, enquanto que o outro foi enforcado depois de 3 dias de José ter revelado, assim como José falou. Então, o copeiro, ele se esqueceu, porque uma das coisas que José falou foi que quando ele chegasse diante de Faraó, que fizesse menção a Faraó de José, e o copeiro se esqueceu, querendo ou não, de comentar a Faraó como foi que ele chegou ali pela restituição do seu cargo. Esqueceu de mencionar José. Só que o copeiro esqueceu, mas Deus não havia esquecido e fez lembrar nesse sentido. No segundo dia, ou seja, na segunda-feira, nós temos a Parashá em Gênesis, capítulo 41, verso 15, até o capítulo 41, verso 38. Onde nós temos do 15 e 16 o seguinte: e Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer, porque o copeiro já havia dito isso a ele, que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. José, nesse momento, ele faz algo muito importante e que é o divisor de águas na vida de José. Ele nunca acreditou a revelação dos sonhos e toda a sua sabedoria e toda a sua habilidade em fazer as coisas prosperarem ao seu caráter, o seu trabalho ou as suas forças, mas sempre a Deus. E quando o Faraó disse que eu soube que você revela o sonho, ele disse: não, eu não, é Deus quem faz isso. Nesse momento ele glorifica a Deus, e em glorificar a Deus ele também é exaltado. Ainda no segundo dia, nos versos 25 e 26, nós temos o seguinte: então diz José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, ou seja, o sonho das vacas e o sonho das espigas era um sonho só, falava da mesma coisa, com abordagens diferentes. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E aí, nesse momento que ele começa a revelar, para Faraó começa a fazer sentido, porque o próprio Deus vai abrindo os olhos de Faraó para que ele contemple a mensagem que o próprio Deus deu a Faraó. Então eu tenho aqui algo também muito importante, muito importante. Quando nós colocamos que só dentro dos evangélicos, só dentro dos cristãos, só dentro daqueles que seguem a Deus e tem uma mensagem de Deus, nós estamos colocando Deus dentro de uma caixa. Aqui mesmo, Deus revelou o que iria acontecer a Faraó, que mais tarde iria tornar o próprio povo como cativo. Deus também fez isso com Nabucodonosor. Revelou a Nabucodonosor e chamou Nabucodonosor de meu servo. E Nabucodonosor foi aquele que destruiu Jerusalém e levou o povo de Israel cativo. Então, se nós não abrirmos as percepções, não abrirmos a nossa leque de percepção, acreditando que Deus pode falar através de qualquer coisa, porque Ele é Deus, eu posso em algum momento recusar uma palavra de Deus porque não está dentro da minha caixa de percepções, ou seja, se ele não é cristão, então não tem nada de Deus, se ele não é evangélico, ele não tem nada de Deus, se ele não é judeu, ele não tem nada de Deus. E aqui
Deus deu a Faraó, como é que Faraó iria não só manter e sustentar o Egito, mas todas as nações e cidades vizinhas, inclusive o povo de Israel. Então nós precisamos não colocar as nossas percepções e muito menos Deus em uma caixa achando que ele deve agir de uma maneira única, ou seja, ele é Deus, ele age como ele quiser. O que cabe a nós, assim como coube a José, é entender se aquilo que é dito ou aquela experiência que temos vem de Deus ou não. Ainda no segundo dia, versículo 28 a 30, diz o seguinte: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles haverá 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. Então veja o que é que acontece. E olhe-se isso num retrato dos dias atuais. Quando temos uma receita, quando temos algum valor que recebemos, nós cuidamos de gastar, de usufruir, de viajar, de fazer coisas que muitas vezes e muitas delas não são tão necessárias. E o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Faraó não iria saber, ia ter 7 anos de fartura, ia achar que isso iria perdurar por muito tempo, quando na verdade os 7 anos seguintes aos 7 anos de fartura é 7 anos de seca, que iria consumir todos os 7 anos de fartura se não fosse feito nada, ou seja, se não tivesse alguma estratégia para que houvesse a guarda daqueles ganhos dos 7 anos de fartura. Isso nos dá também uma receita do que devemos fazer com todo o excedente que chega às nossas mãos. Tem momentos que não temos excedente realmente, e aquilo que nós recebemos é para utilizar como maná, ou seja, receber e gastar com o nosso custeio diário. Mas quando temos excedente, esse excedente não deve ser gasto. Esse excedente deve ser guardado para um dia futuro, porque um dia futuro pode trazer dias de seca, de azar, assim como foi na vida de Faraó, e bem lembrado por José a ele. E aí eu tenho também uma coisa bem interessante, um conceito muito interessante que eu quero partilhar com vocês. Está em Gênesis 32, verso 33, e diz o seguinte: e que o sonho foi repetido 2 vezes, ou seja, com as vacas e com as espigas. É porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Bem, o sonho foi dado 2 vezes, porque 2 na Bíblia significa também testemunho. O sonho foi dado como testemunho do que iria acontecer. Não o que Deus iria fazer, mas o que iria acontecer. Porque chuva e sol está para todos. Está para justo e injusto. Bênção e restrição está para todos, para justo e para injusto. Apenas Deus fez Faraó conhecer antecipadamente o que iria vir, para que ele pudesse se preservar. E ele se preservando, ele preservaria também todo o Egito, todas as cidades circunvizinhas, como vamos ver que muitas cidades foram até o Egito para comprar mantimentos, inclusive por o povo de Israel. E quando isso é feito, que o trigo e os cereais são vendidos por Faraó, o excedente, e Faraó começa a se enriquecer ainda mais em função dessas vendas, fazendo com que Faraó e todo o Egito tivesse não só mantimentos, mas no momento de seca, em um momento de desastre, em um momento de infortúnio, Faraó ainda pudesse se enriquecer. Para isso Deus nos faz conhecer algumas coisas. Para isso Deus nos pede que sejamos cautelosos no gastar. Para isso Deus nos manda
ter paciência em tudo que venhamos a fazer, para que nós possamos, no dia certo, da forma certa, não só ter o nosso mantimento, mas também ainda enriquecer em dias maus. E aqui o texto nos dá dois conceitos muito importantes: entendido e sábio, ou entendimento e sabedoria. Esses conceitos são muito importantes para o judaísmo e principalmente para a Cabalá. Esses conceitos são conceitos de elevação. Nós conhecemos pelo Gênesis a árvore da vida, e essa árvore da vida, assim como a árvore ela sai do chão, onde ela está fixada, e vai até a copa, onde é o ponto mais próximo do céu, a árvore da vida tem esse conceito de, através de passos que são dados, nós saímos do plano material onde nós vivemos, onde os nossos pés pisam, e vamos até a copa da árvore, ou seja, a cabeça, onde está mais próximo de Deus. Por isso os judeus também usam, por exemplo, o quipá. Esse chapeuzinho, esse solidel, ele tem uma função muito importante no que diz respeito a esse conceito, porque com esse solidel o judeu identifica que existe alguém acima dele, primeiro ponto. E segundo, que a gente vai ver isso mais tarde, quando Moisés pede para ver o rosto de Deus, que o homem não tem condições de receber a luz de Deus em sua plenitude. Então esse solidel, esse kippá, é uma forma de dizer: existe alguém acima de mim e a sua luz eu não posso ver sem um filtro. E o filtro para vermos a luz é justamente a Torá. Então ele tem essa árvore da vida, ela tem esses passos aqui. Ela sai do plano mais básico, que é o reino, ou seja, o reino da matéria onde nós habitamos, e vamos através de fundamentos, vitórias, glórias, beleza, misericórdia, julgamento, entendimento, sabedoria, até chegar ao ponto mais alto, a copa da árvore, que é o lugar mais próximo do céu, onde está a coroa. E aqui é falado de dois conceitos: entendido e sábio, onde nós temos aqui o biná e o hokmah. O binar como sendo entendimento e sabedoria. E aí é algo importante que eu preciso que a gente precisa conhecer. O que quer dizer entendimento e o que quer dizer sabedoria? Bem, Malhut, ou reino, é o mundo material em que vivemos. Já Keter, a coroa, por sua vez, é um mundo totalmente espiritual, onde se encontra a luz da criação, o Enzof. Os intermediários são passos que devemos dar para nos elevarmos do mundo material, desse mundo que nós tocamos, vivemos, comemos, ganhamos e compramos e vendemos, até o mundo da luz, onde está o trono de Deus. Então esses são passos que eu tenho que dar. Então o primeiro passo onde eu estou é o mundo da conexão, o mundo onde eu posso tocar o mundo material, é o reino. Eu tenho que ter fundamentos, os fundamentos da Torá, para que eu possa então começar a me elevar. E vou me elevando até chegar Keter, que é a coroa. E aqui no texto fala de entendimento e sabedoria. E o que é entendimento e sabedoria? Em sabedoria é uma informação concisa e expressa em uma única argumentação. Entendimento é o fracionar dessa informação. Então, por exemplo, se eu penso em um processo de recepção de uma clínica, por exemplo, então a recepção de uma clínica está entre o atendimento, está em a marcação de consulta, está em conduzir o paciente para a sala clínica. Então eu tenho várias etapas para construir o conceito de atendimento clínico. Então o atendimento clínico, a sabedoria, essa partição é então o entendimento.
Quando José fala de um homem com Biná e Hormá, na verdade ele está falando dele mesmo, porque José tinha essa percepção e esse conhecimento que foi ensinado pelo seu pai Jacó, e Jacó aprendeu de Isaac, e Isaac aprendeu de Abraão, onde o entendimento e a sabedoria era a base para a construção de qualquer coisa. Então José, inclusive com base no entendimento e na sabedoria, tudo que ele tocava, ele dava certo e fazia prosperar, porque ele pegava um grande problema, dividia em problemas menores e resolvia os problemas menores, tendo a solução do problema como um todo. Ele tinha entendimento de cada parte do problema, e quando ele resolvia o problema como um todo, ele tinha a sabedoria do problema resolvido. José estava falando dele mesmo. Então, vemos também que o diagrama da árvore da vida tem outras características. Enquanto a Horkhmah é a sabedoria, o conjunto de informações e processos, Biná é o entendimento, ou seja, os processos individualizados que juntos montam a sabedoria e a compreensão. Biná é a Horkhmah dividida em inúmeros processos, ou seja, Biná, o entendimento, é a mesma sabedoria, só que dividida em vários processos, em várias etapas. Era exatamente o que Faraó iria precisar de uma pessoa que tivesse que a partir de um problema, ou seja, vamos ter seca por 7 anos, pudesse dividir esse problema em várias partes, ou seja, com sabedoria, e deveria dar entendimento a cada face do processo de solução, para que então o problema fosse resolvido. E foi isso que José fez. José dividiu o povo em grupos, esses grupos faziam a coleta de tudo que era produzido, essa coleta de tudo produzido era levado para silos, esses silos era feito manutenção o tempo todo para guardar as sementes, e essa guarda de sementes sempre estava sendo vistoriada para ver se não tinha algum mofo, algum processo, algum bicho, alguma coisa, e tudo isso era feito para que ao final de 7 anos ele tivesse todos os silos cheios, que era apenas 20% de tudo que o Egito produzia, que era guardado aí durante 7 anos. Então, todos esses processos menores da guarda, do plantio, a colheita, da colheita, a separação do grão, separação do grão, a guarda em silos, era o entendimento. E o trigo sendo vendido e recebendo o dinheiro era parte também do processo de entendimento, dando todo esse conjunto à sabedoria. Por isso José foi tido como um homem sábio, porque ele tinha entendimento de cada parte do processo e cada parte daquilo que Faraó precisava. E aí nós temos no 41, do 34 a 36, o seguinte: os 7 anos de Apocalipse, não é? Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, ou seja, 20% de tudo aquilo que o Egito produzia, nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos, que eram grãos, então era fácil de guardar, não era algo fácil de ser perecível, e ainda mais que o Egito era e é um local seco, então a umidade também, a falta dela ajudava na preservação de todo esse trigo e de toda essa comida. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó, ou seja, só o Faraó tem o poder de dispensar aquele trigo, de liberar aquele trigo para que seja consumido, vendido ou fazer qualquer coisa. Ele que tinha o poder para mantimento nas cidades, todas as cidades do Egito e de outras que vieram ao Egito, foram ao Egito para poder ter mantimento, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. O livro de Provérbios diz que tudo que foi, é e voltará a ser. As coisas que aconteceram antigamente
estão acontecendo e voltará a acontecer em mesmo ou maior intensidade. Uma das coisas que vai acontecer é essa questão da fome no mundo e da escassez no mundo nesses 7 anos finais que o profeta Daniel chama de tribulação, e temos também a questão da tribulação e grande tribulação que acontece nesses 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. São 7 anos de grande restrição. Então o que temos que fazer é, caso a gente esteja vivo quando isso acontecer, é que tenhamos como fluir, não apenas nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor, assim como fez Faraó. Faraó recebeu a mensagem de Deus, José interpretou, não só para guardar, mas também para manter todos aqueles que estavam ao seu redor. E esses 7 anos da tribulação e grande tribulação vão vir, estão mais próximos do que nunca de acontecer. Haja visto que já acontece muito o que o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, fala que iria acontecer quanto a pestes, pragas, fomes, guerra, rumores de guerras, né? Tudo isso que antecede aos 7 anos de tribulação já está acontecendo, né? O que Jesus chamou de princípio das dores. Então as dores vão acontecer nos 7 anos de tribulação. E nós sabemos, por questões científicas e de ler, que as dores de uma mulher que está para dar à luz, ela vai aumentando à medida que chega próxima a dar à luz. E esses 7 anos também vai ser assim. Você vê que de Cristo até aqui as coisas têm piorado, as dores estão aumentando, mas são o princípio das dores. Mas quando chegar para dar à luz, ou seja, quando chegar próximo ao arrebatamento, essas dores vão aumentar ainda mais. E Deus, na Torá, nos ensina que devemos guardar. Não só guardar mantimentos de dinheiro, mas guardar a nossa fé, nosso coração e a nossa alma, para que não venhamos a ser pegos de surpresa. No segundo dia também, Gênesis 41, 37, 38, nós temos o seguinte: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó. Por quê? Porque foi uma palavra de sabedoria, porque ele disse o que iria acontecer, a sabedoria, e depois disse como iria acontecer, o entendimento. E Faraó, ouvindo aquilo, disse assim: essa palavra é uma palavra boa e tem lógica. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Por José ter dito antes que aquilo que ele iria revelar não vinha dele, mas de Deus, automaticamente Faraó já foi ali envolvido na crença que existe um Deus, e esse Deus era o Deus de José, que fez a ele revelar, e o que ele perguntou foi: tem alguém aqui com o espírito desse Deus que possa nos ajudar a resolver tudo isso? Precisamos estar pronto quando a hora chegar e essa se aproxima. No terceiro dia, temos no 41:39 o seguinte: depois disso, Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Essa passagem é uma passagem muito importante para aquilo que você tem recebido de Deus. Aquilo que Deus fez você saber sobre tudo que acontece ao seu redor, sobre tudo que acontece no mundo, vai ser o suficiente se você tiver esse entendimento e tiver a sabedoria de pegar essas informações que Deus está te revelando todos os dias. Vai ser o suficiente para que você esteja preparado em entendimento e sabedoria para as coisas que hão de vir. Mais uma vez, as expressões entendido e sábio, respectivamente, Binah e Rohimá, aparecem como influência dos princípios de Deus sobre a vida de José, para o novo cargo que ele iria assumir a partir de agora, a terceira e última capa de José, que José usaria. Tudo que José passou foi suficiente e necessário passar para que nesse momento ele fosse escolhido para ser o segundo no Egito, o primeiro depois de Faraó.
José utilizou a primeira capa, que foi a capa que o pai deu, onde ele ficava para cima e para baixo com ela, se gabando da capa, fazendo orgulhoso com essa capa, mostrando os irmãos, criando essa situação de inveja, a ponto que essa situação de inveja gerou ódio e os irmãos desejaram matar, porque ele recebeu algo e não estava preparado para aquele algo que ele recebeu. Então, a primeira capa de José foi uma capa do orgulho, da arrogância, da prepotência, achar que ele era o melhor, o escolhido. E quando ele saía para poder ver e vigiar os irmãos, o pai, sem saber, estava colocando ele em uma situação muito delicada, que era a situação de colocar acima dos irmãos o que não deveria ser feito. Isso aumentou também o orgulho de José, a ponto de quando ele chegava e encontrava os irmãos, ele ficava se gabando da capa e do fato de o pai dele mandar ele vigiar os irmãos. E a segunda capa foi uma capa de humilhação. Então José se vangloriou da capa do orgulho e por esse motivo a humilhação chegou até ele, onde ele foi como escravo, e aí a capa que ele teve foi uma capa de trapo, uma capa que os escravos usam, sujas, uma capa na prisão, que eram capas velhas e sujas, capa que eu falo roupa velhas e sujas que ele tinha que lavar. E ele fez algo interessante em sua humildade e reconhecimento, que ele lavava não apenas as roupas dele, mas as roupas dos presos que estavam ali, estavam doentes. Cuidou desses presos para que não ficassem doentes, porque ele entendeu que aquela capa de humilhação era a capa que iria mudar a vida dele. E aí agora, por ele ter entendido, ele ter tido sabedoria de compreender todo o processo que ele viveu, coisa que dificilmente fazemos, conhecer os processos que nós vivemos, ele então recebe a terceira e última capa, que é a capa de exaltação. No terceiro dia ainda temos o 41, versos 44 e 45, e diz Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenat-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito a governar. Olha o poder que José tinha, que ninguém poderia levantar uma mão ou um pé sem que José dissesse levante. Então as pessoas andavam, as pessoas comiam, as pessoas negociavam, porque José dizia: podem fazer. Se José dissesse para uma pessoa: não tire o pé do chão, essa pessoa ia ficar ali plantada até quando José bem dissesse pode tirar o pé do chão. Então Deus, ele salva, ele vive, ele revela os mistérios, aquele que sabe coisas, a quem os segredos são revelados, aquele que alimenta a terra dos sonhos. Essas são as significações do nome Zafenat-Paneia. Zafenat-Paneia quer dizer Deus salva, ele vive. Revelador de mistérios, como revelou os sonhos de Faraó, aquele que sabe as coisas, a quem os segredos são revelados, aquele que alimenta a terra dos vivos. Ou seja, isso, a partir daquele momento, quando se falasse o nome de José, quando se falasse Zafenat-Paneia, estaria associado a todos esses significados, todos esses conceitos ao nome de José. Foi isso que ele se transformou no Egito. E aí nós temos quando Deus nos dará um novo nome com significado, que receberemos quando tivermos nossos corpos incorruptíveis, né? Ainda no terceiro, nós fazemos aqui uma analogia, uma associação entre José e Jesus. Quando começam a vida pública, eles começam aos 30 anos. José chega a Faraó e recebe o cargo quando ele tinha
30 anos, a mesma coisa que Jesus, está em Gênesis capítulo 46, e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito, ele já no seu ministério, já no seu ofício, a partir dos 30 anos. Assim também como Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele, e isso aconteceu também aos 30 anos. E vamos ver ao longo dessa paraxá as referências de paridade entre José e Jesus, tendo assim José uma figura messiânica, assim como foi Moisés. No quarto dia, Gênesis capítulo 42, versos 3 e 4, diz o seguinte: então desceu as 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Então eles estavam em Canaã, um ponto alto, eles desceram um ponto baixo para o Egito. A Benjamim, porém, o irmão de José, o mais novo, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que ele não suceda porventura algum desastre. Por quê? Porque nesse momento Jacó lembrou o que aconteceu, de ter enviado José para onde ele enviou, e ele ficou precavido, e por esse motivo ele não enviou o Benjamim, para que não acontecesse. Uma coisa muito importante é nós aprendermos com os nossos erros. Como é que Deus iria fazer para que José chegasse ao Egito de alguma outra forma? Porque não é da vontade de Deus muita coisa que acontece na nossa vida, mas acontece que é fruto das nossas escolhas. Nós escolhemos os caminhos errados e temos que pagar por esse caminho, temos que usufruir do erro que nós cometemos, nós temos que ser lidados e tratados pelo erro que nós cometemos, e isso é algo que Jacó aprendeu. Ele mandou José para vigiar os irmãos, e agora quando ele iria mandar Benjamim, ele disse: não, peraí, isso já aconteceu, eu mandei e deu errado, então agora eu não vou mandar, vou segurar Benjamim. E a gente vai ver no desenrolar da história que ele estava certo em não mandar Benjamim, porque isso foi uma correção, inclusive no seu coração e na sua vida. Ele usou de julgamento, outro ponto da árvore da vida, Gevurá, e de misericórdia. Ele fez julgamento sobre aquilo que ele cometeu e agiu de misericórdia com Benjamim. O julgamento, Gevurá e a misericórdia, esses dois atributos mantêm o equilíbrio da nossa vida. Eu vou julgar e vou ter misericórdia. O fato de eu julgar não quer dizer que eu vou condenar, mesmo que a pessoa tenha características de condenação. Jesus, ele, quando andava na terra, ele conhecia todo mundo, conhecia os pecados de todo mundo, mas a nenhum ele julgou. Nenhum. O que nós vemos hoje muitas vezes é alguém chegar num púlpito ou na empresa, em um círculo, e julgar outra pessoa disso, daquilo, que ele fez isso, por mais que seja verdade. Mas o que nos ensina aqui é mantermos como Jesus se manteve, saber e calar, para que haja o julgamento e a misericórdia. Eu julgo na minha mente e a minha misericórdia diz para não fazer nada contra a pessoa e me manter calado, ou seja, manter o equilíbrio da minha vida. No quarto dia, Gênesis capítulo 41, de 53 até o 42, 18, Jacó, ao invés de enviar o filho caçula, como fez com José, para vigiar os irmãos, preferiu lembrar do passado, como nós estávamos dizendo, estabelecendo um fundamento. Qual foi o fundamento? Eu não devo agir de forma impensada, para ter a vitória, o Netzach, sobre o passado, e não ter que repetir tudo outra vez. Olha que coisa importante. Com base no fundamento, que era reconhecer o erro do passado e identificá-lo, ele obteve a vitória em não repetir, para que ele não pudesse fazer tudo de novo, cometer o mesmo erro, e o Benjamim sofrer da mesma forma. O que vem acontecer
lá no Egito, quando Moisés entra em cena e tira o povo de Israel do cativeiro e leva para a terra prometida. Do Egito até a terra prometida, alguns admitem a possibilidade de 45 dias de travessia a pé, não é? Outros de 2 meses, mas não mais do que isso. Mas, no entanto, o povo ficou 40 anos. Por quê? Porque repetiam os mesmos pecados, repetiam os mesmos erros. Repetir os mesmos pecados e repetir os mesmos erros me dá a obrigação, o dever de repetir a mesma caminhada até que eu os corrija. Corrigindo assim os meus erros, corrigindo assim a minha caminhada, eu não precisarei passar por tudo de novo. Muitas vezes eu falo de mim mesmo, não caminho, não avanço porque eu cometo erros que eu já cometi, e na hora que eu estou cometendo não me lembro que eu já cometi e que eu deveria desviar daquele caminho ou daquele erro. Mas todas as vezes também eu peço misericórdia a Deus e tenho que, sem me lamentar, tenho que repetir porque eu não aprendi. É o que acontece em um colégio. Você passa um ano, se você não aprendeu, você vai ter que repetir aquele ano. Então, o tempo que eu vou passar no deserto, o tempo que eu vou passar em dificuldades, tem a ver com o que eu aprendi no ano anterior ou na minha experiência anterior. Jacó consegue se elevar, estabelecendo um fundamento para chegar à vitória, para alcançar a vitória. O fundamento está no nível mais próximo do reino da matéria. Ou seja, o fundamento está mais próximo do nível daqui, porque nós cometemos erros, às vezes utilizando mal uma coisa, porque na minha mente, no meu interior, o fundamento que eu tenho não critica a ação que eu vou fazer, então eu termino fazendo. E esse não criticar está mais próximo do reino da matéria do que de Keter. Então é no reino aqui da matéria, elevando-se um pouco mais, chegando aos fundamentos que a Torá nos dá, que a Bíblia nos dá, sobre como agir em determinada situação, é que eu vou ter os elementos para modificar e alcançar a vitória. No 4º dia ainda, Gênesis capítulos 41, 53 a 42, 18. Vamos ver agora o capítulo 42, 6, que diz o seguinte: José, pois, era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Nesse momento, o sonho de José primeiro, que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele, é cumprido. E os irmãos que estão ali, 1, não reconhecem José, 2, nem identifica ou nem se lembram, porque já se passaram vários anos, 20 anos ao todo, que ali estava José e que se cumpriu o sonho que José disse que eles iriam se curvar perante José. Então, os molhos de trigo, ali naquele momento, estavam se prostrando diante de José. Esse é um ponto no que diz respeito aos profetas de última hora, aos profetas de oportunidades, que andam por aí dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e terminam não acontecendo nada. Fujam deles, porque não são profetas, são falsos profetas. Que tal pessoa vai ser curada e a pessoa não é, que tal pessoa vai ganhar alguma coisa e não ganha. Se teve experiências assim com você, que pessoas disseram que iria acontecer e não aconteceu, fuja, porque é um falso profeta. Assim como José, você lembra que ele recebeu o espírito de profecia, aquilo que ele proferiu aconteceu. Esses sim são os profetas. E se porventura esse que falou com você alguma coisa e aconteceu, e em um outro momento falou outra coisa e não aconteceu, ele pode ter se envaidecido, e quando se há vaidade, não há a revelação do Senhor. De todos aqueles que são profetas de última hora, de televisão, de YouTube, de tudo, que falam coisas que não acontecem, fuja desse pessoal, corra milhares de léguas, fique longe-se à parte, porque não são profetas, muito menos de Deus. Lembre-se que Elias
lutou contra 400 profetas. Elias era profeta, lutou contra 400 profetas. Elias ficou vivo e os 450 profetas foram mortos. Profetas que não profetizam da parte de Deus serão mortos. Vamos a mais um ponto. Gênesis 42:8 diz o seguinte: José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Vamos ver um paralelo dessa passagem de Gênesis com um paralelo de Jesus e seus irmãos. Que irmãos? Os judeus. José, pois, conheceu a seus irmãos, mas eles não reconheceram. Em João capítulo 1, verso 10 a 12 diz o seguinte: e estava no mundo quem? Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, ou seja, ele é criador de todas as coisas, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus. Jesus é de quem? Veio para quem? Para os judeus, e os seus não o receberam ou não os reconheceram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu santo nome, como nós. Nós não somos judeus. Nós entendemos e praticamos alguns elementos do judaísmo, como a paraxá, como a leitura da Torá, como as festas, que é orientada ao Senhor praticar, como a festa do Hanukkah, que nós estamos agora em curso, como a festa tabernáculo, a festa da Páscoa. Essas coisas nós fazemos porque, inclusive, Deus diz: faça isso como algo perpétuo que não termina. Então, não houve a interrupção desses afazeres porque Jesus veio. Muito pelo contrário, Jesus cumpriu e participou de cada festa. E uma única festa que Jesus não cumpriu na sua integralidade foi a festa do tabernáculo. Jesus ele cumpriu apenas a metade da festa, porque está lá no texto bíblico o seguinte: e estando a festa pela metade, qual festa? A festa de tabernáculos pela metade, Jesus apareceu, porque antes, nesses 3 dias e meio, que são 7 dias de festa, nesses 3 dias e meio, ele está em oculto, ele está na festa, mas não se deixa conhecer, e ele chega na festa pela metade. Esses 7 dias de festa, tabernáculo, está para os 7 dias que vai vir sobre a terra, os 7 anos da terra, onde estará dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Jesus em carne, tabernaculado em tabernáculo, ele viveu 3 anos e meio, ou seja, 3 dias e meio, como ele fez quando ele estava aqui. Ele viveu 3 anos e meio. E 3 anos e meio ele ainda não viveu. Essa festa falta se cumprir. E como é que isso vai ser cumprido? Os 3 anos e meio, ele tabernaculado, ele já esteve aqui. 3 anos e meio, vivendo aqui entre nós, como judeu, cumpridor das leis do judaísmo, cumpridor da lei da Torá, celebrando as festas aqui em carne e osso até a sua morte. Os 3 anos e meio seguintes serão os anos que nós passaremos com Deus, passaremos com Jesus após o arrebatamento. Então, 3 anos e meio de arrebatamento. Eu acredito que eu sou midi-tribulacionista, se quisermos dar um conceito ou um nome ao meu credo. Eu sou midi-tribulacionista porque eu creio que Jesus voltará na metade da tribulação. Então, começará a tribulação, 3 anos e meio, que Jesus passa em oculto, e depois 3 anos e meio que ele vem e passa visivelmente para nós que formos arrebatados. Então, esse paralelo entre José e Jesus acontece, porque os irmãos de José não reconheceram Jesus. Ali estão as 12 tribos de Israel, não somente os judeus, assim como as 12 tribos de Israel, não somente os judeus, não reconheceram a Jesus. No 4º dia ainda, versos 14 e 15, temos o seguinte: então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, sois espias. Ou seja, José começa então a testar os irmãos. Nisto serei provados. Qual é a prova que José quer fazer com os irmãos? José quer fazer, lembre-se que aqui José está representando uma figura messiânica. A prova que ele quer fazer com os irmãos é para ver se os irmãos se converteram. Serão provados pela vida de Faraó,
não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Nesse momento, o passado é jogado na frente dos irmãos, ou seja, vocês fizeram isso uma vez comigo e agora eu quero ver se você vai fazer com seu irmão mais novo. Eles estão sendo provados. Nós vamos ser provados com coisas do nosso passado que nós vivemos, para ver se nós já nos convertemos verdadeiramente. Lembre-se de Apocalipse, quando João viu uma multidão muito grande cantando e louvando com palmas na mão, e pergunta ao anjo: quem são esses, de onde vêm? E o anjo diz: esses são os que vieram da grande tribulação. Isso quer dizer que muitos vão estar na tribulação, na grande tribulação, e é quando teve esse encontro que João viu em Apocalipse. Então, tem os 3 anos e meio iniciais de tribulação. No meio dos 3 anos e meio, é o que eu acredito, seremos arrebatados, mas tem pessoas cristãs salvas que não viveram uma vida íntegra diante de Deus aqui na terra e que passarão pela grande tribulação, para que com suas próprias vidas, porque na grande tribulação serão perseguidos, mortos, presos, torturados, eles pagarão com suas próprias vidas e lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque testemunharão do Cordeiro. Então, o que José está fazendo aqui é justamente isso, fazendo o teste com os irmãos, fazendo a prova para ver se os irmãos se abandonaram a capa de injustiça a qual eles viviam, né? No 5º dia, também temos um paralelo nesse sentido. Na verdade, diz o seguinte: então disseram uns aos outros. Na verdade, somos culpados, eles reconhecendo a culpa daquilo que eles tinham feito a José lá atrás, porque nesse momento eles não sabiam que José estava vivo e achavam que José poderia até estar morto, não só pelo tempo que ele passou, mas foi vendido como escravo. Escravo é trabalho forçado. Acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia dele, olha só, vimos a angústia dele e da sua alma, quando nos rogavam. Nós, porém, não o ouvimos, pois por isso vem sobre nós essa angústia. Quando Jesus estava entrando na cidade, todo mundo estava gritando Hosana. Hosana quer dizer liberta-nos, livra-nos, e todo mundo festejando. Quando Jesus é preso e então começa a ser flagelado, fazendo tudo aquilo, Jesus entra em muita angústia. Muita angústia. Os irmãos estavam ali e ninguém fez nada. Vamos lá. 12 discípulos. Um traiu ele. Ficou 11. 11. Os 10 correram quando Jesus foi preso. Todos 10. Teve um, o Pedro, que saiu até nu. Correu para poder não ser pego e ser preso. E Jesus fica sozinho, em grande angústia, a ponto de suar sangue. E aí Jesus é preso, flagelado, crucificado, está em grande angústia. Ninguém, as 12 tribos estavam ali, e ninguém se levantou a favor dele. Só um, Sirineu, que foi aquele que ajudou a Jesus a cuidar, a levar a cruz. E temos também os 2 que ajudaram a tirar o corpo de Jesus. Nicodemos, que ajudou a tirar, limpar, e mais tarde eles pediram o corpo para poder levar para a tumba e enterrar. São eles que ficaram. Fora isso, ali na cruz tinha João, que depois de ter fugido ele volta, junto com Maria, sua mãe, a outra Maria e Maria Madalena. Então esses foram que ficaram ali, vendo o sofrimento, a angústia até a morte de Jesus. Os demais não, foram ver o espetáculo. Então, reconhecer o nosso pecado é o primeiro passo para o perdão. Os pecados praticados em Malhut que nós confessamos vai ajudar a nos elevar. Isso também nós podemos ver da seguinte forma: e Rubem respondeu-lhe, dizendo: não vou-lhe dizia eu, não pequeis contra o menino,
mas não ouviste e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Olha que coisa interessante. Nesse momento, o Rubem ele está lembrando que ele disse a todo mundo para não matar o menino, ou seja, José, não fazer mal a ele, porque ele sabia que o sangue dele ia ser requerido, para que não pecasse. Por que ele sabia disso? Porque ele também tinha o entendimento da Torá, onde disse Deus, lá em Gênesis capítulo 4, verso 10, a respeito do sangue de Abel, que o seu irmão Caim matou. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então o sangue de Abel caiu na terra, e a voz desse sangue, interessante o sangue ter voz, porque no sangue está a vida. A voz do sangue desse irmão, de seu irmão Abel, clama a mim desde a terra. Então, todo aquele que é homicida, que mata alguém, esse sangue está clamando, desde Adão até agora, inclusive o sangue de Cristo, que foi derramado sobre a terra. Esse sangue está clamando, e vai haver sim um retorno de Cristo, onde tudo isso vai ser passado a limpo. Tanto é que na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes o que não sabe, porque não sabe o que faz, ou seja, a quem eles estão matando. Eles não estão entendendo isso. E em Apocalipse, Jesus não esquece o que aconteceu com ele. Ele diz assim, que todo olho o verá quando ele estiver vindo nas nuvens, até aqueles que o traspassaram, ou seja, até aqueles que o mataram vão ver quem ele é. Então é muito importante quando existe essa consciência de um pecado, e saber que esse pecado vem atrás de nós e bate a nossa porta, nos lembrando daquilo que nós fizemos. Porque até esse momento, Rubem e nem Caim pensou em pedir perdão e nem se arrependeram. É Jesus, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, pega o nosso pecado e lança no mar de esquecimento, como disse o apóstolo Paulo, de maneira que o nosso pecado não bate a nossa porta para nos acusar, porque todos eles estão pregados em Cristo Jesus. Vamos a mais um. 42, verso 36. Então Jacó, seu pai, disse: tende-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui, porque Simeão ficou preso lá no Egito, para que eles voltassem a seu pai, pegasse Benjamim e levasse para José, para o faraó. E agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas me vieram sobre mim. Todo esse peso de ter perdido José, porque Jacó não sabia que José estava vivo, porque os irmãos disseram a Jacó que ele tinha sido morto por um animal selvagem, e a prova foi a capa que José vestia, que era a capa de orgulho, manchada de sangue de um animal que eles mataram e molharam a capa no sangue. Jacó sente o peso da perda de José, teme perder Benjamim também, sente a ausência de Simeão. Jacó teme ter falhado quanto à promessa de Deus, porque Jacó aqui é que vai dar continuidade à promessa que Deus fez a Abraão, que faria de Abraão uma grande nação. E Jacó é que estabelece os 12 filhos. Bem, se desses 12 filhos, um é morto, que ele acreditava que José era, outro é preso, Simeão, e não sabia se Simeão ia ser solto, e agora estava levando Benjamim. Então 3 dos filhos que iriam promover a bênção de Deus sobre a vida de Abraão, fazê-la acontecer, ele agora chora porque ele pode ter falhado quanto a não ter cumprido essa bênção. Então a gente pode imaginar o peso que foi Jacó, nesse momento já chamado de Israel, teve nessa passagem, teve nesse momento, né? 42, verso 37, é o seguinte: mas Rubem falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti, entrega-o em minha mão e tornarei a trazê-lo. Por que Rubem fez isso? Porque quando José
queriam que Judá tramou para poder matar José junto com os outros irmãos, Rubem saltou à frente e disse assim: não vai fazer isso. A gente não vai matar esse menino, não vamos ter o sangue dele. Mas Rubem não evitou que José fosse vendido. Rubem agora convertido, entendendo o pecado que ele fez e corrigindo, ele disse assim: não, se eu não trouxer Benjamim, pode matar meus filhos. Por quê? Porque ele tinha um compromisso de vida agora com Benjamim, porque ele se arrependeu daquilo que ele fez quando vendeu José, permitiu que fosse vendido, ele se omitiu. Então a omissão também é pecado. 43, verso 5 diz o seguinte: mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Aqui podemos ver o vínculo que devemos ter com o irmão e com o próximo. Estamos aliançados, estamos ligados com o próximo. O sucesso do próximo, é o nosso sucesso. E nesse momento, Rubem, ele entende isso e diz que tome meus filhos, mas eu tenho uma aliança agora com Benjamim, com o Senhor, e não vou deixar que isso acontecer. Deus quer a briga, a luta entre os árabes e os judeus de forma nenhuma, porque eles são irmãos. Ali são os filhos de Abraão, são irmãos. Deus quer que todo mundo esteja bem, mas conta muito com a natureza do homem para fazer as guerras e tudo mais. Deus não quer, mas o homem é que deseja que isso aconteça. Então a inimizade não pode acontecer em nenhum nível, nem com o nosso irmão, nem com pessoas de outra nacionalidade, por nenhum motivo. E o próprio Jesus fala que nem com os inimigos. Jesus disse: perdoai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então não é da vontade de Deus as guerras que existem no Oriente Médio, nunca foi da vontade de Deus isso. Não é da vontade de Deus que tenhamos fazer alguma coisa contra os nossos inimigos, responder na mesma moeda, de forma nenhuma. Isso não é da vontade de Deus, nunca foi. Em 43, versos 8 e 9, diz o seguinte: Então disse Judá a Israel, ou seja, ao seu pai: envia o jovem comigo. Judá agora, aquele que planejou tudo contra José, ele agora toma a frente. Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Por quem? Por Benjamim. Da minha mão o quererás. Olha a responsabilidade que ele toma. O que é que ele está dizendo aqui? Eu reconheço o erro que eu cometi. Eu que queria matar José, eu agora me coloco como fiador de Benjamim. Se Benjamim acontecer alguma coisa com Benjamim, é da minha mão que o Senhor vai requerer. E se não o trouxer e não o puser perante a tua face de Jacó, serei réu de crime para contigo para sempre. Olha o nível de conversão, olha o nível de entendimento, de correção que Judá faz na sua vida nesse momento. No quinto dia ainda, temos o seguinte, 42:19 até 43:15. Está em 43, de 13 e 14. Tomai também o vosso irmão e levantai-vos, e voltai àquele homem, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe de vir vosso outro irmão, e Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. Primeiro conceito aí, levantar, ou seja, elevar-se.
e ter misericórdia. Então ele sai de Malhut, que é o plano material, e vai até Hesed, que é misericórdia. Toda vez que temos misericórdia de alguém, que agimos com misericórdia, misericórdia é amor em ação. É não somente dizer que ama, mas agir como se amasse, né? Então, quando nós fazemos isso, deixamos a nossa estranheza, as nossas rusgas de lado e agimos com misericórdia com qualquer pessoa, com o pedinte, com a viúva, com os órfãos, com o próximo, agimos de misericórdia, nós nos elevamos, saímos do reino Malhut e vamos até Hesed, que é misericórdia, e isso nós estamos mais perto e mais próximo da luz. Gênesis capítulo 43, verso 15, diz o seguinte: e os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Esse em dobro, porque da outra vez que eles trouxeram mantimento do Egito para Canaã, para o pai, José tratou de pegar o dinheiro deles e colocar em sacolas e colocar dentro das sacolas onde estava o mantimento, de maneira que eles não pagaram nada, não porque eles não quiseram, mas porque José colocou o dinheiro ali, deu deles e devolveu. E agora José está recebendo em dobro, porque quando o pai soube que eles voltaram com o dinheiro, ele pensou em duas coisas. Primeiro, que isso poderia ter sido uma armadilha deles terem roubado, né? E segundo, assim, bem, se isso não for armadilha, é certo e justo que nós devolvamos o dinheiro e vamos mandar mais dinheiro, a mesma quantia, para que possamos comprar mais mantimentos. Esse é um ponto. Outro ponto é quando fala assim, desceram ao Egito. Desceram ao Egito aí tem dois aspectos. Primeiro, que descer ao Egito, Egito é uma terra de idolatria, uma terra onde vários deuses existiam. Então descer ao Egito é descer para uma terra de idólatras, de idolatria, de vários ídolos, o que isso é uma descida ao mundo mais do que material. Então descer significa descer a esse nível de vida, ou seja, ao Malhut, na simbologia de idolatria a mais pesada possível. Também, quando fala em descer, fala de humildade, que eles desceram em humildade para conversar com o governador do Egito. Em Gênesis capítulo 43, verso 24, nós temos o seguinte: depois levou os homens à casa de José, os soldados, e deu-lhes água, e lavaram os pés, porque eles iam participar de um banquete. Também deu pasto aos seus jumentos, ou seja, os animais que eles trouxeram para carregar todo o mantimento que eles iriam comprar. A mesma situação aconteceu no Evangelho de João, capítulo 13, verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás ou não tens parte comigo. Ou seja, essa posição de lavar os pés em Gênesis capítulo 43 e agora em João capítulo 13 diz respeito à mesma coisa, para que eles, os irmãos, tivessem paz ou tivessem a ver ou tivessem uma relação, uma conexão com José. A mesma coisa Cristo fez, que ele lavou os pés dos discípulos, para que esse também tivesse paz, tivesse parte com ele. As mesmas coisas que aconteceram entre José e os irmãos aconteceu aqui com Cristo e seus irmãos. Cristo e seus irmãos, Cristo e os apóstolos, e José e seus irmãos, filhos de Jacó, das 12 tribos. No sétimo dia nós temos o seguinte, verso 43, capítulo 43, de 27 a 28. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o ancião, de quem falaste? Estás bem? Ainda vivo? E eles responderam:
bem está o teu servo. Nesse momento ele já coloca Jacó como servo do faraó, como Jacó tinha visto no sonho, onde o próprio Jacó iria se dobrar diante de José. Bem está o teu servo, nosso pai vive. E abaixaram-se a cabeça e inclinaram-se, dando a reconhecer a soberania, não só do rei sobre eles, mas também do rei sobre Jacó. E mesmo assim, os irmãos ainda não reconheceram. Ainda no verso 7, tem aqui o trato que foi feito na vida de Judá. E buscou, começando do maior e acabando do mais novo, e achou-se o copo do saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. Voltaram. Por quê? Eles estavam de volta, veio trazer Benjamim e vieram trazer o pagamento das duas compras que eles fizeram, das duas aquisições que eles fizeram de mantimentos. Lá eles jantaram e depois foram embora. Antes de ir embora, José então pega a sua taça e coloca na sacola de Benjamim para culpá-lo e deixam eles irem. Caminhando um pouco, então José envia guardas para irem atrás dele, atrás da taça, porque eles já sabiam. E a orientação de José foi que eles procurassem da sacola do mais velho até o mais novo. Para quê? Para que demorasse até chegar Benjamim, para que todos os irmãos soubessem que estava tendo uma procura de fato e não uma coisa direta, porque se eles fossem diretamente a Benjamim, eles poderiam suspeitar que essa busca já era dirigida, ou seja, eles sabiam e foi eles que teriam feito. Então eles vão de sacola em sacola, do mais velho até o mais novo, rasgando, e encontra essa taça na sacola de Benjamim. Então rasgaram suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram a cidade. E veio Judá com os seus irmãos. Olha que ele não fala mais dos irmãos, não fala mais Rubem. Por quê? Porque o trato agora ia ser com Judá. Jacó já tinha reconhecido o erro e tinha corrigido. Rubem já tinha reconhecido o erro e já tinha corrigido. E agora o trato de correção de erro e correção é com Judá. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. José precisava saber que os irmãos haviam se arrependido, e nada melhor do que isso, do que criar uma situação onde que o irmão fosse culpado, para ver se eles iriam defender o irmão ou iriam deixar o irmão em maus lençóis. E para ver se eles iriam fazer com o irmão a mesma coisa que ele fez com José. E no sétimo, nós temos aqui o Maftir, que está em Gênesis capítulo 44, verso 4 até 44, verso 17, para vocês possam ler e ver então o desfecho, que Maftir significa conclusão, para que vocês vejam a conclusão do estudo da Torá. E a Haftará, que é uma inserção, ou seja, uma leitura do capítulo dos profetas, do capítulo de Salmos, ou dos reis, ou de crônicas, uma inserção dentro do contexto dessa paraxá. E assim nós terminamos a paraxá de hoje. Semana que vem, querendo Deus, estaremos aqui. E até o próximo Shabbat Shalom para todo mundo. E Shavuot Tov. Fique com Deus.